quando a gente começa a gravar, ele tira alguém. Então, aqui no início do texto, ele vai falar sobre a página 78. Peraí. Aqui. Então, a gente falou na última vez sobre a influência dos gregos lá entre a cultura oriental, e aí ele vai começar a falar agora da origem da arte cristã. Então, ó, quando artistas cristãos foram pela primeira vez solicitados a representar o Salvador e seus apóstolos, foi uma vez mais a tradição grega que lhes veio em auxílio. Então, a cultura grega, né, a maneira de fazer, a maneira de pintar, também influenciou esse princípio da arte cristã. A figura 82 mostra-nos uma das primeiras representações do Cristo, datando do século IV depois de Cristo. Em vez da figura barbada, a que nos habituamos através de ilustrações posteriores, vemos um Cristo em plena beleza juvenil, entronizado entre São Pedro e São Paulo, tendo ambos a digna aparência de filósofos gregos. Olha aí, a maneira de esculpir, né, dá características gregas à imagem. Há, sobretudo, um detalhe que nos recorda até que ponto essa representação ainda está intimamente vinculada aos métodos da arte helenística, pagã, que a gente estudou na aula anterior. Para indicar que o Cristo está entronizado nas alturas, o escultor fez seus pés descansarem no dossel do firmamento, sustentado pelo amigo Deus do céu. Vamos ver essa imagem, eu acho que está anteriormente, vamos ver, acho que está... Ah, não, depois. Depois da... Opa, pulei. Aqui. Peraí. Só um minutinho. Essa figura que está aí é a figura que acabei de falar, que tem características gregas. Ó, Jesus Cristo aí entre São Pedro e São Paulo, com o pé em cima do deus grego lá. Mas as figuras... Peraí, alguém está chegando aí. Então, beleza. Vamos seguir aqui, então, com o texto. Não é apenas nas obras religiosas do período do declínio da... é que, na verdade, ele vai falar o seguinte, que vai haver aí, com essa influência grega, ela vai começar a sofrer um certo declínio, porque as obras elas vão tendo que simplificar, elas vão ter que ser feitas de uma forma simples para falar imediatamente da mensagem cristã. Então, a gente vai perceber um declínio da maneira de fazer. Vocês perceberam, essa obra aqui, ela já está mais simplificada. Se eu for mostrar para vocês uma obra anterior, aquela que nós vimos lá na aula anterior, vou mostrar, peraí. Grega é muito mais rebuscada. Essa aqui já está começando a ficar mais simples também. Já é também uma imagem que retrata a influência grega nos hindus. Mas, anteriormente a isso, vale a pena a gente voltar para dar uma olhada, para vocês verem a diferença. Por exemplo, essa aqui é bem detalhado, nós vimos lá na aula anterior, que é uma romana, mas com influência grega, e a anterior ainda é essa, peraí, eu quero mostrar uma mais complexa, peraí. Deixa eu voltar aqui, essas aqui, ó. Essas aqui, essa imagem, com muito detalhe e tal, já, né, mostrando uma originalidade do artista grego e tudo mais. Vocês vão ver que aquelas que nós vamos ver agora, que a origem da arte cristã, elas são muito simples. Elas vão perder esses detalhes todos aí.
Vamos chegar lá agora. Essa que nós vimos aqui. Essa aqui, tá vendo? É completamente diferente daquela que nós vimos lá. Aqui é bem simples, tá, né? É para falar da mensagem mesmo. Então ele vai falar. Não é apenas nas obras religiosas do período do declínio e queda do Império Romano que podemos observar algo dessa mudança de interesse. Parecia serem raros os artistas que se importavam com o que fora a glória da arte grega, seu refinamento e harmonia. Os escultores já não tinham paciência para trabalhar o mármore com um cinzel e para tratar com delicadeza, né, e o gosto que fora o orgulho dos artífices gregos. Então, tá vendo que eles já não estão com aquele cuidado, né, que os gregos tinham lá em aprimorar a técnica, em depurar a arte, né? Tal como um pintor do mural da catacumba, eles usavam métodos mais imperfeitos, como, por exemplo, uma broca mecânica para marcar as características principais de um rosto ou corpo. Tem sido frequentemente afirmado que a arte antiga declinou. Vamos continuar. Olha aqui, ó, a figura dos três homens na fornalha: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Pô, chegou alguém aí? Esther. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas de uma forma muito simples a pintura, não tem rebuscamento nenhum, que a intenção era a mensagem, né? E não rebuscamento artístico. Aqui também, ó, a escultura, ó, não tem mais aquele... também está bem simples aqui. Ainda que a gente tenha aqui esse planejamento, né? O pano e tudo mais, mas você vê lá que o rosto está bem simples, não tem traços fisionômicos, né? Ó, seguindo aí. Dá para ver que é um pano, mas não é aquele rebuscamento total como a Vitória de Samotrácia, que é grega. Certamente verdadeiro de muitos segredos aqui. Mas vimos que essa perda da habilidade não é a história completa. O ponto fundamental é que os artistas desse período já não se mostravam satisfeitos com o mero virtuosismo do período helenístico. Então, eles não estavam preocupados mais com a habilidade, né, com a originalidade. Tentavam obter novos efeitos. Alguns dos retratos desse período, sobretudo no século IV e V depois de Cristo, talvez revelem mais nitidamente o que esses artistas tinham em mira. Para um grego do tempo de Praxiteles, que é o primeiro artista lá a ter um nome assim reconhecido, artista grego, né? Essas obras teriam parecido toscas e bárbaras. De fato, as cabeças não são belas por quaisquer padrões comuns. Um romano habituado à extraordinária parecença de retratos com os de Vespasiano. Então, o grego, né, tinha essa coisa no final já, né, do período helenístico, do rebuscamento, da beleza, né, da originalidade, que agora a gente está vendo aqui que está em decadência. Telazia repudiado como trabalho medíocre. Entretanto, para nós, essas figuras parecem ter vida própria, uma expressão muito intensa, que se deve à firme acentuação das feições e o cuidado que se dedicou a traços tais como a parte em torno dos olhos e as rugas na testa. Essas figuras retratam as pessoas que testemunharam e finalmente aceitaram a ascensão do cristianismo, o que significou o fim do mundo antigo. Então a gente está vendo aqui, na verdade, aqui também, ó, tudo bem simples essa pintura aqui, ó. Um pintor de retratos fúnebres na sua oficina. Alguém retratou, na verdade, o trabalho de um trabalhador de pintura, né? Então você vê que não tem rebuscamento nenhum aí, é só para mostrar mesmo o que estava acontecendo. A gente vai ver então o declínio da arte helenística grega, né? E a ascensão da arte cristã, mas por questões políticas. Aí eu separei esse aqui, ó. Mas uma vez que a igreja se tornar o poder supremo no reino, todo o seu relacionamento com a arte teria que ser reexaminado. Então a gente vai ver lá que vai ter uma reestruturação da função da arte, né? Quando ela deixou, a gente foi vendo, né, que lá no período primitivo tinha uma relação mística, né? No Egito e na Grécia ainda vai ter essa relação mística profunda, né? Ligada à religião, né? À mitologia, né? No final do período grego, né? Helenístico, ganha o aspecto de arte que se desvencilha da religião, né? E ganha a característica de arte original,
né? Cada artista se diferenciando do outro pela maneira de fazer e tal. E aí vem o declínio, né? O declínio da cultura helenística e o surgimento da cultura cristã. Então vamos lá voltar no texto. Aí diz aí, então, uma vez que a igreja se tornara um poder supremo no reino, todo o seu relacionamento com a arte teria que ser reexaminado. Os lugares de culto não podiam adotar por modelo os antigos templos, já que sua função era inteiramente diferente. O interior do templo era usualmente apenas um pequeno sacrário para a estátua de um deus. As procissões de sacrifícios tinham lugar do lado de fora. A igreja, por sua vez, tinha que encontrar espaço para toda a congregação, que se reunia para o serviço religioso, quando o padre recitava a missa no altar-mor ou proferia seu sermão. Então, a gente vai ver aqui que, inclusive, com a ascensão do cristianismo, né, as figuras, as esculturas teriam que ser banidas, né, porque você não podia prestar culto à imagem. Então, eles tinham que arrumar uma outra maneira, né, de usar a arte para difundir a cultura e os valores cristãos. A gente vai ver isso agora aqui na continuação do texto. A questão de como decorar essas basílicas foi muito mais difícil. A questão de como decorar as basílicas foi muito mais difícil e séria, porque a questão da imagem e seu uso na religião surgiu de novo. O que aconteceu? Fechou aqui o texto, gente. Peraí. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão com o texto aí? Estão visualizando o texto? Não. Então, peraí, fechou aqui mesmo. Perdão. Esse computador que já está dando tilt. Peraí, estão chegando. Aqui. A questão de como decorar as basílicas. Chegou aí o texto? Chegou aí? Chegou, né? Chegou. Beleza. Muito mais difícil e sério, porque a questão da imagem e seu uso na religião surgiu de novo e causou disputas muito violentas. Num ponto quase todos os primeiros cristãos concordavam. Não devia haver estátuas na casa do Senhor. As estátuas pareciam-se demais com aquelas imagens esculpidas de ídolos pagãos que a Bíblia condenava. Os gregos usavam, a gente já viu isso, que os gregos usavam as estátuas, né, como culto e tal, porque eram vários deuses e tal. Colocar uma figura de Deus ou de seus santos no altar parecia inteiramente fora de questão. Então, vamos continuar. Então, eles estavam querendo arrumar uma forma, né, para utilização da arte. Como fariam isso? O Papa Gregório o Grande, que viveu no final do século VI depois de Cristo, seguiu essa orientação. Lembrou aqueles que eram contra todas as pinturas que muitos membros da igreja não podiam ler nem escrever, e que, para ensiná-los, essas imagens eram tão úteis quanto os desenhos de um livro ilustrado para crianças. Disse ele, a pintura pode fazer pelos analfabetos o que a escrita faz para os que sabem ler. E aqui a gente tem a origem daquelas iluminuras nas igrejas católicas, que vocês já viram aqueles vitrais que tem, os vitrais que existem nas igrejas, né? As pessoas, e as pinturas mesmo, né? A Via Crucis, que é pintada e colocada ao longo da igreja, para que as pessoas naquela época não tinham acesso não sabiam latim, né? A língua vernácula europeia era latim. Então elas iam acompanhando pelas imagens, né? Então o Gregório foi um camarada que influenciou muito nisso aí. Na adoção da pintura. Era só para ficar bonito mesmo.
Não, tinha uma função, Yannick. A função era justamente fazer com que a pessoa acompanhasse cada passo de Jesus contado pelas pinturas. Isso acontece não só em pinturas, e algumas igrejas têm as iluminuras. Tem função. Voltei. Vamos continuar. Peraí, deixa eu botar aqui. Então, vamos lá. Continuando aqui na outra parte aqui. Um artista helenístico, que lá da Grécia, né, teria aproveitado a oportunidade para retratar uma grande multidão numa cena alegre e espetacular. Mas o mestre dos novos tempos escolheu um método muito diferente. Sua obra não é uma pintura feita de ágeis pinceladas, é um mosaico. Isso foi uma outra técnica que foi adotada lá muito lá no século, né, do século II ao século X, vamos dizer assim, né, que era não era além da pintura, né, o mosaico, que era aquelas. Aqui vai ter tem uma imagem que mostra, né? Cada pedacinho eram pedrinhas colocadas, né? Com pequenas pecinhas para montar uma imagem, um painel gigantesco. Mas o mesmo é o mosaico, laboriosamente reunido de cubos de pedra ou vidro que produzem profundidade, cores cheias e conferem ao interior da igreja, coberto de trás mosaicos, um aspecto de solenidade, né? De solene esplendor. O modo como a história é contada mostra ao espectador que algo de milagroso e sagrado está acontecendo. Então tem uma figura aqui, vamos ver. Acho que tem uma. O Gomes colocou só uma imagem. Esse é a técnica do mosaico. Dá para ver todo mundo. Dá pra ver. Então, olha aí como é que detalhadamente esse mosaico aí é do século. Cadê? Peraí, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo. Acho que está aqui embaixo. Aqui. 520 depois de Cristo. Século 2 depois de Cristo, 1 ou 2 depois de Cristo. Até hoje, eles encontram lá naquelas sítios arqueológicos lá em Roma, tal, encontram mosaicos desse tipo no chão, na parede. Pompeia era cheio de mosaico, né? Final do helenismo, início do cristianismo. Então, essa era uma técnica que foi muito usada, muito utilizada, além da pintura, né? A escultura não tanto, porque a gente já sabe, né, que não poderia haver culto à imagem, mas o mosaico e as pinturas foram muito usadas. Depois eu volto aqui nessa figura. Acho que temos mais um pontinho só, ou dois, deixa eu ver aqui, que eu separei. Eu acho que nós terminamos aqui, na verdade. Então, só para falar, na verdade, marcar o início, ou a origem, da arte cristã, né? A decadência da arte romana e grega, né? Do período helenístico, e o surgimento da arte cristã, né? O Gombrich, na próxima aula a gente vai ver, ele dá uma pincelada também nas outras culturas. Ele vai falar da cultura muçulmana, da cultura indiana, da cultura chinesa, porque não tem como a gente fechar os olhos para isso, né? A arte que a gente aprende na escola, no ensino fundamental no ensino fundamental todo, ela está focada na cultura europeia, né? Porque as técnicas né, não só as técnicas, mas tem uma questão também da dominação cultural, né? Da grana, né? Do poder econômico, né? Que toma conta e aí se alastra, né? E aí invisibiliza as outras culturas. Mas a gente vai ver na próxima aula que o Gombrich ele dá uma pincelada nisso. Eu queria só mostrar, deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui do. Peraí,
pinturas que... Isso que você falou Pode falar. da função das obras grandes e do islamismo me lembrou também aqueles tapetes que eles fazem. Não sei se você já viu. Tapete, sei lá como é que chama. Desculpe, Do pode repetir? islamismo. Aí, não tem os tapetes que os islâmicos fazem com desenhos e não sei o que. Então, eles têm basicamente a mesma função desses grandes que você falou da Igreja Católica. Aí eles penduram os tapetes em casa e nos templos deles. A tapeçaria, né, para o islâmico é muito importante. Eu acho que eles fazem imagens também nas tapeçarias, né? Eu não sei se aqui tem uma figura. Eu acho que o Gombrich, ele não sei se ele mostra a tapeçaria muçulmana, mas com certeza tem uma obra aqui. Mas para a cultura oriental é muito. As imagens são muito importantes. Na verdade, tanto o cristianismo, né, quanto o muçulmano, eles vêm da mesma semente, né? Religiosa, tradicionalmente religiosa. Então aqui, ó, essa imagem aqui, acredito que seja já mil anos depois de Cristo, tal, que parece até russa. Não sei se tem aqui a referência, mas é uma pintura já. Ó, aqui tá. Nossa Senhora no trono como menino, provavelmente pintado em Constantinopla. Ó, 1280 depois de Cristo. Constantinopla. Olha aí. Que aí, na verdade, a arte vai tomar aquela característica sacra mesmo, né? Aí nós estamos falando de religião, né? Diferente da mitologia, né? Já vimos essa diferença, né? Que a mitologia, com vários deuses, não tem um cânone, não tem um livro de regras, né? Não tem esse livro de regras. A religião já vai se organizar de outra forma. Então, a imagem vai ser muito importante para essa religião cristã que está surgindo. Aqui a outra pintura, eu acredito que seja um altar também. Vamos ver aqui, peraí, do que se trata. Mosaico por artista bizantino. Mas, Celso, Diga. essa diferenciação entre a religião e a mitologia, será que ela é mesmo real ou necessária? Ou será que não é só mais uma forma de evidenciar a soberania do cristianismo, visto que a diferença é exatamente o que eles têm para o que os outros não têm? A gente pode defender essa ideia de que você, pela dominação cultural, você invisibiliza uma cultura em detrimento da outra, né? Você valoriza uma cultura em detrimento da outra. Quando você organiza, né? Quando você sistematiza, né? Você, de alguma forma, você dá visibilidade e direciona para um certo lado, né? Quando você tem uma multiplicidade, como é que você vai... você não vai dar conta dessa multiplicidade, né? A mitologia trabalha com a multiplicidade, né? A religião já trabalha com a organização do pensamento da fé, né? É a fé e a razão tentando se organizar, não é isso? O que você falou tem sentido. Obrigado. Nada. Então aqui, ó, aqui é um altar, tá lá na parede lá é um mosaico na parede. Deixa eu dar uma pulada aqui. Essas são as duas últimas fotos dessa parte. E aqui, na verdade, é um iconoclasta, que é umas figuras lá que eles apagavam as imagens que eram feitas nas paredes pelos primeiros cristãos e tal. Tinha uns camaradas meio malucos. Os iconoclastas. Não sei se vai... Peraí, rapidinho. É aqui que a gente vai depois, na próxima aula, a gente vai dar uma olhada nisso aqui, ó. Dando um spoiler. Esse aqui é muçulmano. Ó, Islã, China, séculos 2 a 13. Ele tá falando, antes de voltarmos para a Europa, vamos falar um pouquinho de outras culturas. Mas eu queria... Não tem aqui, não.
Eu vou procurar uma imagem, uma pintura. Aqui não tem. Mas acho que, na verdade, hoje eu queria, né, só tratar disso mesmo. Final da Grécia, período helenístico, início da origem da arte cristã, né? E essa diferenciação, a decadência da arte cristã, né, e o surgimento de uma nova arte, só que vocês vão ver que não era tão rebuscada, né? Era uma arte que tinha uma outra função, como o Yannick falou, ele achava que era só para embelezar, né? Talvez tenha essa coisa já da estética, né? Um pouco mais apurada, mas isso ainda não é uma necessidade ou uma preocupação fundamental, né? A preocupação fundamental é passar os valores cristãos através da imagem, né? Para justamente não negar, mas, né, sobrepor, né, aquele valor na cultura, né? E se utilizando da arte para isso. A gente vai ver que, né, a arte ela vai ainda carregar ela vai voltar a carregar essa ligação com a religião como ela tinha lá no Egito, vamos dizer assim, né? A Idade Média toda, nós estamos aí no século II até o século XIII, né? E depois a Idade Média toda vai ter esse uso da arte, né, para difundir o valor cristão na Europa e se espalhar pelo mundo. Mas depois a gente vai ver também algumas características da arte nas outras culturas. Comentários, dúvidas, perguntas? Não. Então é isso. Vocês querem que. Então, eu terminei. Vocês querem que mude o horário? Temos aqui 9 pessoas. O horário. Quer que mude o horário da aula? Eu e a Nick acho que tá bom. Pra mim tá tudo bom. Que é isso? Eu acho que não há necessidade de trocar, não. Não sei, por mim não, entendeu? Beleza. A gente faz o melhor para as pessoas, né? Se for um. Pô, se 10 pessoas aqui falarem, ó, professor, tem que mudar o horário, porque que quando você fala assim, né? Ah, porque várias pessoas estão com problema. É indefinido, né? Artigo indefinido, várias pessoas. As. Quem são essas pessoas? Tem que saber. Tem que chegar no consenso e falar, olha, não dá, a maioria aqui não dá para assistir. Que aí a gente chega no acordo. Peraí, quem falou aí? Então, que acabou, o Enem cobra muito a arte brasileira. Ó, eu acredito que as questões que caem no Enem geralmente são relacionadas à arte contemporânea. Então, foi bom você falar isso, porque o que a gente está seguindo aqui, na verdade, é uma forma de a gente compreender, né, esse processo que vai se dar desde o primitivo até a arte contemporânea para fazer relações. As questões que caem no Enem, elas não são difíceis, né? E quando a gente chegar lá na arte contemporânea, você vai ver que, né, a gente vai entender o porquê. Você não vai responder a questão só para decorar que o nome do artista, né? Você vai entender por que a camarada fez aquilo. Aí você vai ter, né, nas opções, você vai ter mais possibilidades, acredito eu, né, de acertar a questão. Não porque você gravou, decorou, mas porque você tem lá um conhecimento desde o princípio da história da arte, né, até a contemporaneidade. Pelo menos assim que eu penso. Alguma pergunta a mais? Temos ainda mais uns 3 minutos. Sugestões? Estou sempre aberto a sugestões.
Eu não coloquei ainda lá na plataforma, mas a aula que eu fiz na sexta-feira foi dia 3, 4, 5, 6, não, 8, 7, foi dia 6, dia 5. Fala sobre alguém falou aí no início da aula que tinha muita gente com dúvida de como formatar o trabalho no texto, né, no Word, né? Tem algumas dicas na aula de sexta-feira falando sobre recuo, né, tabulação, como é que você coloca a citação no corpo do texto e como você se referencia na bibliografia. Então eu vou colocar a aula lá, né, se dá uma olhadinha, se ajudar vocês, muito bom. Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar lá, perguntar lá na própria atividade, tem uma área para comentário lá. Você pode dar dicas de como formatar o texto no Word pelo celular? Jesus! O meu Word é o seguinte. Eu também eu dei uma fuçada. Não é fácil, não. Então, vamos ver se abre aqui, peraí. Eu vou botar. Peraí. Peraí. Porque esse documento aqui é só para leitura, eu não vou poder abrir. Se você vai no Word e abre um documento, no canto direito superior tem 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos, é porque esse documento aqui não abre. Esses 3 pontinhos vai te dar a possibilidade de você fazer, justificar, ou então sublinhar, ou então formatar. Tem um, Deixa eu ver aqui se abre um outro documento aqui. Peraí. Daqui eu abri, peraí. Vou aqui. Peraí. Deixa eu escrever aqui. Então. Aqui em cima, se você botar o texto, vai aparecer no telefone em cima uma janelinha. E aí tem lá, selecionar tudo, pesquisa inteligente, novo comentário. Se você clicar na setinha, vai abrir várias opções. Colar, manter somente, formatação original. E embaixo tem letra. Aqui embaixo tem também, não dá para ver aí porque a luz não vai dar para ver. Será que tem como eu. Não tem como eu. Bom, eu vou ver uma maneira, Fábio, de me preparar aqui e botar essa tela, compartilhar essa tela e mexer nessa tela para você. Mas não agora. Pode ser uma próxima aula? Na sexta-feira, fica para sexta-feira então, que é projeto, eu posso tentar fazer isso. Vou bolar uma maneira aqui de colocar compartilhar essa tela na tela para você e mexer. Vamos ver, né, se eu consigo. Mas não é difícil, não. É porque eu também fiquei fuçando e eu conseguia fazer algumas coisas. Então, beleza. Se alguém tiver mais alguma uma pergunta, algum comentário, quer falar de alguma coisa aí que esteja incomodando, pode falar, gente. Na verdade, sempre pôde falar, né? Eu nunca proibi, não. Então é isso. Até a próxima aula. A gente se vê. Acho que para mim terminou. Estou dando a oportunidade de falar. Quem quiser falar, pode falar. Fechou. Valeu.